alcançada. Porque o Espírito Santo não é um ajudante, ele é o Senhor da igreja. Não há evangelho sem o Espírito. Não há salvação sem o Espírito. Não há revelação da palavra sem o Espírito. Não há fruto, não há poder, não há consolo, não há vida espiritual sem ele. E mesmo sabendo disso, muitos têm se tornado especialistas em administrá-lo para que ele se encaixe na programação. Limitam seu mover, abafam sua voz, ignoram suas advertências, trocam sua condução por scripts, seus sussurros por opiniões humanas, sua direção por aclamadas estratégias de crescimento. Mas o Espírito não se submete a calendários humanos. Ele sopra onde quer, como quer, quando quer. O que mais entristece é que essa rejeição é muitas vezes sutil. Ela não se apresenta com afronta declarada. Ela aparece em reuniões que começam com pressa, em cultos que precisam acabar no horário, em sermões preparados apenas com inteligência, mas sem joelhos no chão. Ela se manifesta em líderes que consultam gráficos, mas não dobram os joelhos. Em ministérios que contratam consultorias, mas não clamam por direção. E assim, o Espírito vai sendo colocado para fora, não pelas portas, mas pelas decisões. Jesus mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. João 15:5. E ainda assim, temos tentado fazer tanto sem ele. Produzimos conteúdos, organizamos eventos, movimentamos multidões. Mas onde está o quebrantamento? Onde estão os cultos interrompidos por lágrimas? Onde estão os corações que caem prostrados sem que ninguém diga nada? Onde está a glória que nos cala? O temor que nos dobra? A reverência que nos rasga por dentro? Tudo isso desaparece quando o Espírito é resistido. Não há nada mais sagrado do que a presença do Espírito Santo no meio do povo. É ele quem convence do pecado. É ele quem cura sem precisar ser anunciado. É ele quem levanta sem precisar ser aplaudido. É ele quem transforma sem precisar de palco. E quando a igreja o substitui, não importa o quão bonita ela pareça, ela está morta. Um cadáver religioso, cheio de boas intenções, mas vazio de vida. As igrejas que mais impressionam os homens nem sempre são as que agradam ao céu. Porque Deus não está interessado em performances religiosas. Ele busca por espaço, por liberdade, por corações que dizem: faz como quiseres. E isso exige rendição total. Exige desapego de modelos humanos. Exige coragem para largar o controle e permitir que o Espírito dirija. Exige disposição para ouvir não quando ele diz não, mesmo que tudo pareça estar funcionando bem. O Espírito Santo não é confusão, mas também não é previsível. Ele não é desordem, mas também não é engessado. Ele é vento, ele é fogo, ele é óleo, ele é água, ele é tudo aquilo que flui e transforma. E quando a igreja o resiste, ela perde o brilho, a vida, o poder. Pode continuar funcionando, mas perde o céu. Pode continuar existindo, mas sem eternidade. E isso é mais trágico do que qualquer crise visível. É tempo de arrependimento, de retorno à dependência total, de jogar fora tudo o que foi feito para parecer relevante, mas que nasceu fora da oração. É hora de abrir espaço, não apenas na liturgia, mas no coração. De parar de buscar fórmulas e começar a buscar fogo. De parar de repetir modelos e começar a clamar por manifestação. Porque o Espírito Santo não se impressiona com números, mas se move onde encontra fé, humildade e verdade. Muitos estão se perguntando: por que os sinais cessaram? Por que os dons silenciaram? Por que os corações estão frios? A resposta está na resistência. Onde ele é ignorado, ele se cala. Onde ele é bloqueado, ele se retira. Onde ele é esquecido, ele não força a entrada. E o que resta é apenas religião, sem arrependimento, sem transformação, sem salvação.
Que este seja o clamor que se levanta do coração da igreja nesta geração. Senhor, volta a habitar no meio do teu povo. Não em teoria, mas em glória. Não em discurso, mas em presença. Que nossas reuniões se tornem quartos de guerra, não palcos de exibição. Que nossos púlpitos sejam lugares de lágrimas e não de vaidade. Que nossos corações se tornem morada real do Espírito Santo. Ele ainda deseja ser bem-vindo. Ele ainda quer transformar. Ele ainda se move com poder onde encontra rendição. E se hoje você sente que algo está frio, morto, apagado, volte a Ele. Peça por Ele. Renda-se a Ele. Porque 1 minuto com o Espírito Santo vale mais do que 1000 estratégias. Um toque dele é suficiente para reacender uma geração inteira. Que ele volte, que ele reine, que ele encontre uma igreja que não resiste, mas que se curva, que não o limita, mas que se entrega. Porque só com ele e por ele a igreja continuará sendo o que foi chamada para ser: sal, luz e testemunha. Viva da glória de Deus na terra. Você ouviu? E agora precisa decidir. Não há mais desculpas. Não há mais espaço para adiar. O Espírito Santo está chamando não para reformas externas, mas para uma transformação profunda e verdadeira. Ele não quer apenas cultos bonitos. Ele quer corações quebrantados. Ele não busca movimentos religiosos, mas vidas inteiramente rendidas. É hora de limpar os altares, de virar as mesas, de abandonar os falsos confortos e as alianças com o erro. É hora de dizer basta ao evangelho diluído, à fé sem cruz, à igreja sem espírito. Deus está à procura de um povo que o adore em espírito e em verdade. Um povo que prefira a presença dele ao aplauso dos homens, que abrace a verdade mesmo que ela custe. Que tema o inferno não por medo, mas por reverência. Que não negocie a glória com o mundo. Que não resista ao Espírito, mas que o clame com gemidos profundos. Senhor, volta a habitar no meio do teu povo. Esse é o tempo, esse é o chamado, essa é a hora. Que a igreja volte a ser santa, que volte a ser casa de oração, que volte a ser morada viva do Espírito de Deus. Porque é somente aí que ele se manifesta com glória.